Olá, minhas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal aqui na Laços Faça Você Mesma. Hoje, aquele aulão super especial de atacado que eu prometi a vocês. Se tem alguém que chegou aqui de paraquedas, eu vou deixar o link aqui embaixo com todas as aulas anteriores. Você que não pegou quais os principais modelos, então corre aqui no link, assiste todas essas aulas antes de você vir para cá. Hoje a gente vai falar sobre o passo a passo do atacado, sobre duas opções importantes que é ou você vender no Mercado Livre, né, nos marketplaces como Mercado Livre, Shopee, entre outros, Elo7, ou você vender para o lojista, fazer a sua venda no atacado para o lojista. Você vai entender aí qual é a tua realidade e qual dessas hipóteses se encaixam melhor dentro da sua realidade, tá? E o que eu quero que vocês entendam aqui é que tudo que eu vou falar aqui, gente, é com o intuito de ajudar vocês, porém não é uma regra. Não precisa se usar exatamente da maneira que a Nanda tá falando para que as coisas possam dar certo. Não. Você vai adequar essas regras à sua realidade. Você vai se adequar àquilo que se encaixa melhor no seu formato e vai fazer da sua melhor maneira, tá bom? Essa aula é apenas uma orientação para abrir a mente de vocês e vocês poderem entender como que vocês podem estar trabalhando esse atacado aí, tá? A maior parte da nossa aula vai ser aqui, ó, no caderno com papel e caneta. Então corre aí para pegar o papel e a caneta para vocês tomarem nota de tudo e vocês entenderem como é que isso funciona e como pode ajudar muito aí a alavancar o negócio de vocês. Outra coisa muito importante que eu quero colocar aqui é o primordial para a gente já dar início à nossa aula, tá? A gente vai começar falando sobre fornecedor, custo de mão de obra e custo do seu produto, tá? A gente precisa entender quanto isso é importante para que o atacado realmente flua de uma forma positiva. Então a gente vai começar agora. Se você não é inscrita no canal, já se inscreva, dá seu like, coloca aí, ativa o sininho das notificações e depois da vinheta, bora pra mão na massa. Primeira coisa que a gente precisa definir, meninas, no nosso passo a passo de atacado é o custo da nossa matéria-prima, tá? Como que a gente define isso? Quando a gente decide trabalhar por atacado, a gente tem que buscar os fornecedores que vão apresentar um melhor valor para a compra desse produto que você vai confeccionar o teu laço. Por quê? Porque se você costuma ou é de uma região onde tudo é muito caro, para você trabalhar em atacado, o custo final também vai ficar muito pesado. E aí o teu laço, ao invés de parecer que está sendo vendido em atacado, vai acabar parecendo que você está vendendo a preço de varejo. Por quê? Porque a matéria que você compra, ela é cara. Então, a pesquisa para fornecedores que te apresentem um valor mais acessível é fundamental para você começar no atacado, tá? Uma coisa que a gente precisa entender também, tá? Às vezes você chega no marketplace, por exemplo, como o Mercado Livre, e você vê lá laços que você fala assim, nossa, mas esse laço que é vendido aqui é a preço de banana, esse cara tá vendendo um laço de graça, nananana. Primeira coisa, gente, a gente precisa entender que cada um tem a sua realidade. E a gente tem que parar com essa mania de ficar colocando valor no trabalho das pessoas. Falando assim, ah, mas aquele ali vende muito barato. Ah, mas eu não vou vender barato desse jeito. Gente, presta atenção. Na maioria das vezes, quando a gente vê nesses marketplaces valores muito baratos, por trás disso existe toda uma linha de produção. Na maioria das vezes, quem trabalha no Mercado Livre fazendo laço em atacado com valores menores, tem uma linha de produção constante, horas de trabalho num dia, por exemplo. Então a gente precisa entender qual vai ser o caminho que melhor vai se adaptar à minha realidade. Eu tenho a disponibilidade
de fazer um trabalho em atacado, em fazer uma produção de laço de 8 às 5 da tarde? Beleza, se eu tenho, eu vou ter uma grande linha de produção, eu vou trabalhar na minha casa como se fosse uma fábrica. Quando eu tenho muitas horas de trabalho, automaticamente a minha mão de obra, ela vai ser diluída dentro desse tempo. A gente vai calcular a mão de obra que vocês vão entender, tá? Agora, se eu não tenho essa disponibilidade, eu tenho que analisar se fazer um atacado para lojista talvez seria mais viável do que um marketplace. Por exemplo, quando eu falo marketplace, eu estou falando Mercado Livre, tá, gente? Isso você precisa entender. Qual é o mais viável para você? Porque dependendo, você precisa primeiro, para você vender em atacado no Mercado Livre, você vai precisar fazer uma pesquisa ali dentro para entender quantos laços estão sendo vendidos a preço de tanto, para você entender qual é a média de valor que se vende ali e verificar quantidade de horas que você vai precisar trabalhar para você chegar ou parecido ou até menos dentro dos valores que estão sendo oferecidos ali para os clientes. Então isso tudo precisa ser analisado antes de você decidir trabalhar vendendo no Mercado Livre ou trabalhar vendendo para o lojista. Qual é a diferença desses dois? No caso do lojista, quando você vai vender em atacado para um lojista, o que eu oriento particularmente as minhas alunas? Que antes você tenha entrado com um trabalho de consignação para esse lojista. Por quê? Quando você deixa o teu produto lá e ele faz um teste para ver se vende, se não vende, ele começa a perceber que o seu produto tem uma grande venda dentro da loja dele e que ele está faturando com o seu produto, automaticamente, quanto mais em conta você passar esse produto para ele, mais ele vai faturar, mais ele tem a disponibilidade de colocar o preço que ele quer. Por quê? Quando você faz uma consignação, por exemplo, a aula não é sobre consignação, mas é necessário falar esse trechinho aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Quando você faz uma consignação, por exemplo, qual é a orientação? Que você estipule um valor. Olha, esse laço aqui, o preço sugerido para você vender na loja, por exemplo, um laço preço sugerido de 20. Então, você está determinando o quanto aquele lojista vai precisar vender o seu laço para que você possa ter o retorno e ele também dentro daquilo que você estipulou. No atacado, já não é assim. Por quê? Não é você quem decide o quanto que ele vai vender. Ele vai comprar mais em conta e ele vai poder vender o preço que ele quiser. Porém, a responsabilidade é toda dele. Se ele colocar um valor muito alto e ele não vender, a responsabilidade é dele. Se ele colocar um valor mais em conta e ele vender muito, a responsabilidade é dele. Você não vai ter nada a ver com isso porque você já recebeu o valor do seu trabalho. E aí a responsabilidade é dele. Se vender ou se não vender, ele está responsável por aqueles laços que ele comprou. Mas é claro que ele vai vender, porque ele já vende muito com você no consignado. Entenderam a diferença entre um e outro? No consignado, quando você sai do consignado e você vai para o atacado desse lojista, você tem uma possibilidade de apresentar valores mais interessantes para esse lojista. Você tem a oportunidade de mostrar para ele o quanto ele vai faturar mais, largando o consignado com você e passando a vender no atacado. Entendeu, gente? Então existe essa diferença dos dois lados. Gente, já vou avisando aqui que se esse vídeo ficar muito longo, porque eu sou muito detalhista na explicação, a gente vai acabar dividindo ele em 2 vídeos, tá bom? Fiquem tranquilas, o importante é que vocês entendam tudo direitinho. Outra coisa muito importante que vocês precisam entender. Você precisa saber o cálculo da sua mão de obra. Gente, não existe isso. Laceira que não sabe quanto que vale o seu minuto de trabalho. O que eu vou ensinar aqui pra vocês, gente, independente de você vender atacado ou você vender no varejo, é pra vida. É pra você entender como funciona, qual é o valor do teu trabalho e você poder embutir esse valor aí dentro do teu laço, tá? Então, hoje, nessa aula aqui, eu já vou começar ensinando a você como que você vai descobrir, hoje, como você vai descobrir quanto que custa cada minuto do seu trabalho. E é com base nisso que você vai conseguir fazer o cálculo aí do atacado para apresentar as lojas ou ao marketplace
você vai definir isso aí, vai ficar muito bem definido e muito claro. Outra coisa que a gente precisa entender, quando a gente falou sobre fornecedor, né, gente? Na maioria das vezes, quem trabalha em linha de produção, quando eu falo quem trabalha em linha de produção, eu falo da pessoa que, digamos, ela trabalha várias horas no dia, fazendo aquilo ali várias vezes, ela compra no fornecedor direto com a fonte mesmo. Quando ela compra direto com a fonte seus materiais, na maioria das vezes ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ter um valor mínimo para poder pagar pelo material. A mesma coisa que você vai fazer lá com o lojista, você faz com o fornecedor do teu material, né? Então você precisa ter um CNPJ, na maioria das vezes para sair mais em conta, para você comprar materiais mais em conta, eles vão perguntar, você tem CNPJ? Né? O valor mínimo aqui, por exemplo, é de R$1.000 para você comprar os produtos mais em conta, mas você compra assim sempre as mesmas cores, né? Uma quantidade grande de uma única cor. Por quê? Entende-se que ali você está trabalhando numa linha de produção alta, então você precisa ter muita fita para você poder fazer uma grande quantidade. Na maioria das vezes é assim. Anda, mas eu não tenho CNPJ. Mas eu não tenho condições de dar R$1.000, R$2.000 para um fornecedor para comprar fitas de uma única cor. Eu não tenho condições disso. Eu vou deixar de trabalhar em atacado por conta disso? Não, você não vai deixar de trabalhar em atacado por conta disso. Porém, você vai ter que analisar se o Mercado Livre ou o lojista, nesse caso, seria o mais interessante. A meu ver, neste caso específico, o lojista acaba sendo bem interessante. Por quê? Porque no lojista você consegue negociar. E o lojista, por si só, ele já triplica muito o valor dos laços numa loja de shopping, por exemplo. Então, neste caso, você tem uma facilidade maior de negociar com ele do que direto no Marketplace. Por quê? Porque no Marketplace você não tem negociação. Lá você tem que apresentar um excelente trabalho, né? Os valores são menores, porém você tem grandes quantidades para vender. Então você não vai ter igual no caso do lojista, você tem 1 ou 2 ou 3 lojistas que compram de você. Você vai ter gente comprando a todo momento. Então se você faz um kit no Mercado Livre, por exemplo, de 40 laços, você não vai vender 40 laços hoje, aí daqui a 15 dias você vai vender mais 40. Não, lá a dinâmica é diferente. Existem até algumas opções lá de ser impulsionado o teu anúncio. Então você vai pagar uma taxa para eles, mas o seu anúncio vai aparecer para mais pessoas interessadas. Então aumenta a possibilidade de você ter a venda concretizada. Então tudo isso vai influenciar. Porém, essa linha de produção no Mercado Livre faz com que você tenha, no caso, se você colocar no Mercado Livre, vai fazer você trabalhar mais, porém a rotatividade também acaba sendo maior quando você engata de uma vez lá dentro desse marketplace, tá bom? Até aqui eu dei um apanhado dos dois lados, espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado confuso. Se chegar a ficar confuso, ai Nanda, não entendi, mas se a maioria entender, beleza. Se o pessoal ainda tiver alguma dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem as dúvidas de vocês aqui nos comentários e aí depois a gente vai tirando uma dúvida ou a gente faz um vídeo especial para tirar algumas dúvidas, tá bom? A gente vê aí como é que vai funcionar, tá? Mas eu acredito que vai ficar bem claro para vocês aqui. Então a gente vai começar agora fazendo exatamente, ensinando vocês a fazerem o cálculo da mão de obra de vocês, tá? A gente vai papel e caneta, a gente vai começar com o mínimo aí de R$1.000 é o que você quer receber por mês confeccionando os laços, tá? Eu coloquei só uma ideia, mas os cálculos que a gente vai fazer aqui vão servir para qualquer valor que você venha colocar, tá bom? Então, bora agora para papel e caneta e vamos lá.